O sol da manhã banhava a metrópole com sua luz dourada, revelando uma cidade que nunca dormia verdadeiramente. As ruas já pulsavam com a energia frenética de milhões de vidas entrelaçadas, cada uma carregando seus próprios sonhos e segredos. No topo do mais alto arranha-céu, um homem observava esse despertar urbano com olhos cansados e um coração pesado. Lucas Ventura, aos 30 anos, era o retrato vivo do sucesso precoce. Seu império se estendia até onde a vista alcançava, um labirinto de concreto e vidro que ele ajudara a erguer com as próprias mãos, e com alguns acordos escusos que preferira esquecer. Vestindo um terno impecável que custava mais do que muitos ganhavam em um ano, ele parecia o dono do mundo. Mas o vazio em seu peito era tão vasto quanto o horizonte à sua frente. Ao seu lado, Amanda, sua esposa de 28 anos, deslizou a mão pelo braço de Lucas. Sua beleza era de tirar o fôlego, mas seus olhos azuis tinham o brilho frio de um iceberg. O toque, embora suave, carregava o peso de 1000 ameaças silenciosas. O casal trocou olhares, um sorriso ensaiado nos lábios, a frieza palpável entre eles. Amanda sussurrou, sua voz uma mistura de seda e aço. Mais um dia, mais 1 milhão. Lucas apenas assentiu, sentindo o peso invisível das correntes que o prendiam a essa vida que já não fazia sentido. A quilômetros dali, em um cenário que parecia pertencer a outro planeta, o lixão da cidade se estendia sob o sol escaldante. Montanhas de detritos formavam um labirinto de desesperança, o ar pesado com o cheiro de putrefação e sonhos abandonados. Era aqui, neste purgatório terreno, que encontramos Clara. Com apenas 26 anos, Clara carregava nos olhos o cansaço de uma vida que a havia forçado a crescer rápido demais. Suas mãos calejadas vasculhavam entre os restos da sociedade, buscando algo de valor em meio ao descarte dos mais afortunados. Apesar da sujeira que manchava seu rosto, havia uma beleza crua em suas feições. Uma determinação que nem mesmo a miséria conseguira apagar. O destino, em sua infinita ironia, decidiu que era hora de entrelaçar estes dois mundos tão distantes. Lucas, em uma rara visita ao lixão para um projeto ambiental de sua empresa, mais uma jogada de marketing do que uma real preocupação, encontrou o olhar de Clara. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Lucas perguntou, sua voz traindo uma mistura de curiosidade e desconforto. Você trabalha aqui? Trabalho. Alguém precisa limpar a sujeira que vocês deixam para trás. A resposta atingiu Lucas como um soco no estômago. Pela primeira vez em anos, ele se viu confrontado com a realidade crua que seu dinheiro sempre o permitira ignorar. Em um impulso que nem ele mesmo compreendeu, ofereceu a Clara um emprego em sua empresa. Clara perguntou desconfiada. Por quê? Pena não paga contas, senhor. Lucas respondeu surpreso com a própria sinceridade. Não é pena, é uma oportunidade para nós dois. Clara hesitou, o conflito evidente em seu rosto. Por um lado, a chance de sair daquela vida era tentadora. Por outro, ela conhecia bem demais o preço que muitas vezes vinha com as ofertas dos ricos. Clara disse por fim, virando as costas e voltando ao seu trabalho. Vou pensar. Lucas deixou o lixão naquele dia com a mente em turbilhão. A imagem de Clara, suja mas orgulhosa, não saía de sua cabeça. Era como se, pela primeira vez em anos, ele tivesse vislumbrado algo real em meio à farsa que sua vida se tornara. Na manhã seguinte, para sua surpresa, Clara apareceu no saguão imponente de seu escritório. Vestindo as melhores roupas que possuía, ainda assim visivelmente desgastadas, ela encarou Lucas com uma mistura de desafio e esperança. Clara disse, a voz firme, apesar do nervosismo evidente. Vim ver se essa oferta ainda está de pé. Está. Bem-vinda à Aventura Enterprises, Clara. Os dias se seguiram, e uma amizade improvável floresceu entre Lucas e Clara. Nas conversas que compartilhavam longe dos olhares curiosos dos outros funcionários, Lucas sentia-se livre para expressar o descontentamento com a superficialidade de sua vida. Clara, por sua vez, compartilhava histórias de sua luta diária, abrindo os olhos de Lucas para uma realidade que ele há muito ignorava.
Mas as sombras do passado são longas, e Amanda não era mulher de se deixar enganar. Com a astúcia de uma predadora, ela logo descobriu sobre Clara. A cada dia, observava as mudanças sutis em Lucas, o brilho renovado nos olhos, os sorrisos mais frequentes, a inquietação crescente com o status quo de suas vidas. Numa noite, enquanto Lucas se preparava para dormir, Amanda se aproximou. Seu perfume caro não conseguia mascarar o veneno em suas palavras. Querido, você realmente achou que eu não descobriria sobre sua novinha do lixão? Lucas congelou, o sangue gelando em suas veias. Amanda, não é o que você está pensando. Amanda cortou, seus olhos brilhando com uma ameaça mal disfarçada. Eu sei exatamente o que estou pensando. Talvez eu deva refrescar sua memória sobre certos negócios do passado. Aqueles que poderiam arruinar você em um piscar de olhos. O medo se espalhou pelo corpo de Lucas como uma doença. Ele sabia bem do que Amanda era capaz. Não era apenas seu casamento que estava em jogo, mas todo o império que construíra e as vidas que destruíra no processo. Amanda continuou, cada palavra uma lâmina afiada. Afaste-se dela, ou todos saberão quem você realmente é. E acredite em mim, querido. Eu consigo acabar com qualquer um, inclusive com você que está assistindo a gente sem dar like no vídeo ou se inscrevendo no canal. Atordoado não só pela quebra da quarta parede, o mundo de Lucas desmoronou ao seu redor. Preso entre o amor nascente por Clara e o medo de seu passado sombrio, ele se viu forçado a se afastar. Nos dias que se seguiram, evitou Clara o máximo que pôde, respondendo suas tentativas de contato com frieza e distância. Clara, confusa e magoada, sentia a mudança, mas continuava seu trabalho, determinada a não deixar que as emoções interferissem em sua nova oportunidade. Ela lutara demais para chegar ali e não deixaria que um homem, por mais que ele a tivesse tocado, arruinasse tudo. Amanda, num jogo cruel de gato e rato, aproximou-se de Clara com falsa simpatia. Suas perguntas, aparentemente inocentes, eram flechas envenenadas mirando o coração da jovem. Amanda dizia, seu sorriso não alcançando os olhos. Clara, querida, Lucas me falou tanto de você. Deve ser fascinante ter vindo de onde você veio. Conte-me mais sobre sua vida antes da aventura Enterprises. Cada conversa era uma dança sobre cacos de vidro, com Clara tentando manter seu passado enterrado e Amanda procurando qualquer brecha para atacar. A tensão crescia a cada dia, um vulcão prestes a entrar em erupção. Até que, numa noite chuvosa, o inevitável aconteceu. Lucas e Clara se encontraram fora do trabalho, em um pequeno café longe dos olhos vigilantes de Amanda. A verdade, há tanto tempo reprimida, explodiu. Lucas confessou, sua voz quebrando. Clara, eu te amo, mas não posso deixar Amanda. Há coisas no meu passado, segredos que poderiam me destruir. Você é casado? Todo esse tempo foi só um jogo pra você? Não. O que sinto por você é real. Mais real do que qualquer coisa na minha vida nos últimos anos. Mas Amanda, ela sabe coisas. Coisas que fiz para chegar onde estou. O confronto que se seguiu foi devastador. Clara exigia explicações. Suas palavras carregadas de mágoa e decepção. Lucas, por sua vez, tentava desesperadamente se justificar sem revelar toda a extensão de seus crimes passados. Mas Amanda não estava satisfeita em apenas afastar Clara. Em sua busca implacável por controle, ela contratou investigadores particulares para vasculhar o passado da jovem. E o que descobriu foi além de suas expectativas mais sombrias. Clara, em seus anos de luta pela sobrevivência, cometera pequenos crimes, furtos, fraudes de baixo escalão, nada que se comparasse aos esquemas de Lucas, mas o suficiente para manchá-la. E então, a revelação mais chocante de todas. O pai de Clara, desaparecido há anos, estava envolvido nos mesmos negócios ilegais que haviam construído o império de Lucas. O clímax se aproximava como uma tempestade no horizonte. Clara, agora armada com fragmentos da verdade sobre o passado de Lucas, decidiu confrontá-lo uma última vez. O encontro aconteceu no escritório de Lucas, após o expediente, quando o prédio estava quase vazio. Clara exigiu, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação.
Quero a verdade, Lucas, toda ela. Lucas, encurralado, começou a falar. As revelações se sucederam como ondas quebrando contra rochedos. Seu envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, subornos a políticos, até mesmo conexões com o tráfico de drogas. A cada palavra, o horror crescia no rosto de Clara. E meu pai? O que você sabe sobre ele? Lucas fechou os olhos, o peso de anos de segredos finalmente se abatendo sobre ele. Seu pai, ele trabalhava para mim, Clara. Era um dos meus contatos no submundo. Até que... Clara pressionou, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Até que o quê? Até que ele quis sair. Ameaçou nos expor e então... A porta se abriu de repente, revelando Amanda. Seu sorriso era o de um predador que finalmente encurralou sua presa. Amanda declarou sua voz cortante. Até que Lucas matou seu pai. Clara ficou horrorizada, em choque total. Seus olhos, arregalados de pavor, se voltaram para Lucas. Lucas, desesperado, tentou se explicar. Não, Clara, eu nunca ordenei isso. Alguém ligado a mim, alguém deve ter feito isso para me proteger, mas eu juro, eu nunca quis que seu pai morresse. Como posso acreditar em você? Eu vou me entregar, deixar a polícia investigar tudo. Clara, eu sei que não mereço seu perdão, mas prometo fazer o que for preciso para descobrir a verdade sobre seu pai, para ajudar todas as pessoas que prejudiquei. Amanda, vendo seu controle escapar por entre os dedos, tentou um último golpe. Vocês são patéticos. Acham mesmo que alguém acreditará em vocês? Eu tenho conexões, tenho... Você tem nada, porque eu tenho provas de tudo, guardadas como seguro há anos para um dia como hoje. O sol começava a nascer quando Lucas, Clara e um grupo de policiais deixaram o prédio da Ventura Enterprises. A cidade despertava para um novo dia, inconsciente da batalha de almas que se desenrolara durante a noite. Diante de uma multidão de repórteres que já se aglomeravam em frente ao edifício, alertados por uma ligação anônima, Lucas se preparava para fazer sua confissão pública. Clara estava ali, entre os jornalistas, seu olhar uma mistura complexa de emoções. Seus olhos encontraram os de Clara na multidão. Por um breve momento, um sorriso sincero iluminou seu rosto. Era o sorriso de um homem que, após anos na escuridão, finalmente vislumbrava a luz da redenção. Para Lucas e Clara, era o início de uma jornada incerta, mas pela primeira vez em muito tempo, uma jornada baseada na verdade. O império das sombras começava a ruir, mas das cinzas, talvez, algo mais valioso pudesse nascer. A chance de um recomeço. Lucas respirou fundo, encarando as câmeras. Meu nome é Lucas Ventura e eu tenho algo a confessar ao mundo. Sky so cold, stories of adventure told. Every heartbeat tells a tale. Set your sail and never